Bem-vindos ao videocast oficial da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Mastologia da Regional de São Paulo. Prepare-se para uma jornada de conhecimento, troca de experiências e atualização científica de alto nível. Esse espaço foi criado especialmente para você, associado, que acredita na força da educação continuada como ferramenta de transformação da mastologia. Nesse episódio, temos a honra de receber convidados especiais que são referência em suas áreas e trazem perspectivas inovadoras sobre os desafios e avanços da nossa prática. É mais do que um bate-papo, é uma oportunidade de conexão com o que há de mais relevante na mastologia atual. Fique com a gente, participe, compartilhe e fortaleça a rede de aprendizado que cresce a cada encontro, porque juntos somos mais fortes, mais preparados e mais conectados com o futuro da saúde da mulher. Hoje estaremos eu, Rafael Penorca, Dr. Paulo Tenório, ambos membros da Comissão de Educação Continuada da SBM Regional São Paulo, nosso coordenador da Educação Continuada, Dr. Lincoln, e nossos convidados, Dr. Franklin Pimentel e Dr. Carlos Henrique dos Anjos, que estiveram na ESMO 2025 em Berlim, recentemente, para discutirmos os melhores estudos apresentados no maior congresso de oncologia da Europa. Para começarmos, por favor, queiram se apresentar brevemente aos nossos ouvintes. Cacá, por favor. Carlos? Claro. Bom, primeiramente queria agradecer à Regional São Paulo, do ASBM. Para mim é um prazer estar aqui. Meu nome é Carlos Henrique dos Anjos. Eu sou médico oncologista do Hospital Sírio-Libanês, me dedico exclusivamente à parte de saúde feminina. E para mim, novamente, conversar com vocês a respeito dos principais trabalhos da ESMO vai ser um prazer. Franklin? Olá pessoal, tudo bem? Sou mastologista e oncologista, departamento de GO do HC da USP de Ribeirão Preto e coordenador da Comissão de Tratamento Sistêmico da SBM São Paulo. Então, assim, mais que uma alegria como sempre, ainda é um momento especial até por conta do impacto que o Congresso Europeu de Oncologia teve esse ano, que a gente vai poder discutir os trabalhos. Bem, Tenório, deixar claro para o público que a gente vai deixar os slides para download. Isso. Além da gente discutir hoje os principais estudos apresentados na ESMO, muito assunto interessante que o cirurgião, o mastologista deve ter conhecimento, esses slides e um resumo completo vai estar disponível para vocês, além do boletim, né, Lincoln? Sim. Além do boletim, nós vamos ter o link que cada um pode depois fazer o download e estudar com maior profundidade esses estudos. E para a gente não perder mais tempo, vamos já começar, né? O primeiro estudo, o Monarch. Acredito que a grande maioria de nós já conhecemos o desenho desse estudo, mas só para lembrar que o Monarch foi o estudo que avaliou um inibidor de ciclina, o abemaciclib, no uso na adjuvância. Então eram pacientes de alto risco, logicamente luminal, receptores hormonais positivos, paciente de alto risco com 4 ou mais linfonodos ou 1A3 com tumor acima de 5 centímetros, grau 3, ou KI67 acima de 20%, e a gente já tinha os dados dele que mostravam benefício na sobrevida livre de doença invasiva e na sobrevida livre de doença à distância, e isso daí se mostrou sustentado. Qual que foi a novidade da ESMO? Que nós tivemos esses dados com segmento de 6 anos, mostrando benefício em relação à sobrevida global. Um grande dado importante, a gente estava utilizando essa droga baseado em uma sobrevida livre de doença, e agora nós temos os dados de sobrevida global, uma redução da morte em torno de 15,8%, hazard ratio de 0,84 e uma diferença absoluta de 1,8%. Bem, acho que sensacional esse dado. Aí vamos conversar um pouquinho, perguntar agora para os nossos convidados, conversar com o Cacá, o que você achou desse dado agora da sobrevida, Cacá? A gente, a partir de então, com esses dados da sobrevida global, da adjuvância do inibidor de ciclina, abemaciclib, teria alguma situação que a gente não indicaria na paciente de alto risco, abemaciclib, depois desses dados? Bom, acho que a primeira coisa é sempre muito importante para a gente e, de certa maneira, traz bastante confiança no dado,
o momento que a gente tem ganho de sobrevida global, como comprovado aqui pelo Monarch-E, né? Então, todo mundo aguarda com muita ansiedade o dado de sobrevida global, e de sobrevida global em adjuvância de doença hormônio positivo é algo realmente difícil de ser obtido, né? Se a gente parar para pensar, a gente teve uma série de evoluções na adjuvância, com a troca de tamoxifeno para inibidor da aromatase nas pacientes em pós-menopausada, o acréscimo de supressão ovariana nas pacientes pré-menopausadas, uso de bisfosfonato. Então, tem algumas coisas que a gente sabe que impactaram aí em termos de sobrevida, mas fazia um bom tempo que a gente não via, de fato, uma estratégia que trouxesse ganho de sobrevida global. Então, acho que a primeira coisa é reconfortante ver o ganho de sobrevida global. Ao mesmo tempo, é interessante a gente observar que, como você bem mencionou, Paulo, mesmo numa mediana de 6,3 anos de segmento, mesmo quando a gente vai lá para uma landmark análise de 84 meses, você vê que a diferença global é relativamente modesta, né? 1,8%. O que sugere que a droga, sem sombra de dúvida, tem seu papel, diminui a mortalidade e o ganho de sobrevida livre de reconhecida distância é bem maior do que isso, tá? Na ordem de grandeza dos seus 6 e alguma coisa. Mas ao mesmo tempo deixa claro pra gente que provavelmente a gente supertrata uma população não desprezível de indivíduos. Afinal de contas, quem não tomou o inibidor de ciclina teve aí mais de 80% de sobrevida global nesse período longo. Então, infelizmente, carece bons marcadores de para quem a molécula poderia ser suprimida, por exemplo, indo direto ao encontro da sua pergunta, e para quem não poderia. Se tem um grupo que talvez eu considerasse não administrar o inibidor de ciclina, baseado nos dados do Monarch-E, talvez fosse aqueles poucos pacientes que tivessem um choque de indicação entre Monarch-E, mas que se encaixasse no ARC-Sponder. Então, aquela paciente, por exemplo, que é pós-menopausada, tem um linfonodo único, entrou só porque o KI67 é 25, e aí eu peço um oncotype, o oncotype vem, por exemplo, um oncotype baixo. A gente não tem nenhum dado para predizer que o oncotype é um preditor do não benefício do inibidor de ciclina. Eu quero que isso fique claro, não existe, esse dado não existe. No entanto, quando a gente olha o prognóstico desse indivíduo, o prognóstico é bastante favorável, né? Esse indivíduo, por exemplo, em 5 anos, se ele é o protótipo do paciente do ARC-Sponder, ele tem 5% de risco de recorrência à distância. É óbvio que isso deve aumentar nos 10%, mas ainda assim a gente está falando, nos 10 anos de segmento, perdão, mas ainda assim a gente está falando de uma paciente que provavelmente o risco absoluto é pequeno, onde o benefício de intervenções são mais modestas. Mas eu acho que para o grande grosso dos pacientes do Monarch-E, que são indivíduos com 4 ou mais linfonodos, indivíduos com grande bulk na mama, tumor acima de 5 centímetros, eu acho que para esses indivíduos a gente infelizmente não tem nenhum outro bom preditor, a gente vai acabar dando consequentemente para a maior parte dos indivíduos a molécula. Você citou uma coisa interessante, né, Cacá? Eu vou já emendar uma segunda pergunta, depois a gente vê a opinião do Franklin, que a gente até colocou aqui para a gente discutir um pouquinho e questionar a seguinte questão. Você falou muito bem. Por exemplo, o paciente com KI67, a corte que avaliou lá o KI67 acima de 20%, uma paciente, então, nesse sentido, com esses dados aqui de sobrevida, um linfonodo positivo, você queria uma assinatura genética ou você acha que a gente deve incluir essa paciente? Entendeu? Um KI67 só que seria o maior grave e um linfonodo apenas positivo. Exatamente o exemplo que você deu baseado no ARC-Sponder. Eu acho que essa é a paciente protótipo, sobretudo se ela está em menopausa, para a gente pedir um oncotype, né? Não tanto para definir a indicação do abemaciclib ou não, mas mais para definir o papel da quimioterapia, sim, né? Então, sim. você pede, isso dado já bem validado, do ARC-Sponder, você pede para definir o papel da quimio. Ao meu ver, se você não tem risco suficiente para químio e o prognóstico geral desse grupo de pacientes é muito bom, de novo, acho que tem que dividir com a paciente, explicar, olha, tem uma ausência de dados se de fato a gente pode abrir mão do inibidor de ciclina. Então, não é uma certeza absoluta que você possa abrir mão, mas provavelmente a magnitude de benefício é pequena. É mais ou menos um paralelo, talvez fazendo um paralelo, são aquelas pacientes com doença super inicial, pós-menopausadas, que é bem comum. Quantas vezes já deve ter ouvido um oncologista falar assim, para esse paciente tanto faz se é tamoxifeno ou inibidor da aromatase. Poxa, o inibidor da aromatase, em teoria, é superior a tamoxifeno quando você olha a meta-análise. Então, em teoria, sim. Você não tem por que argumentar que para doença de pequeno risco, o inibidor não continua sendo superior. Mas, de novo, como o impacto é muito modesto, talvez seja justamente o grupo de indivíduos onde a discussão de acrescentar mais tratamento faça a diferença. Então, sim, se eu estou diante de uma paciente pós-menopausada, que tem só um linfonodo, grau histológico 2, tumor pequeno de 2, 2,5 centímetros, e tem um KIzinho de 30, essa única coisa que empurraria ela pro uso de inibidor de ciclina, essa é a paciente que eu queria muito, uma assinatura genômica, muito mais pensando na químio, mas eu me valeria da informação prognóstica trazido disso para trazer essa nuance na discussão com a paciente. Excelente isso, né, Tenório? Mostra como é importante
a agregar todos os dados, nós não temos um biomarcador específico. Os estudos, eles aparecem e criam novas dúvidas. Mas essa importância que o Kaká mostra, o Dr. Carlos mostra, é dessa interatividade do tumor board e desse refinamento e da medicina individualizada. Sim, e a questão da gente pensar também, assim, questão de acesso, questão das características do serviço que você está trabalhando, né? Acho que tudo isso aí você tem que levar em consideração. Então, assim, não é só o fato de você ter um KI 67 acima de 20, o estudo incluiu isso daí, nós vamos dar a BEMA para todo mundo, né? Eu acho que isso é uma informação que tem que deixar claro que isso serve nosso videocast aqui, né? É uma informação. Eu acho que é importante notar que eles apresentaram em uma San Antonio, foi até o Nick Turner, se eu não estou confuso, que apresentou esse dado, na qual eles avaliaram a expressão gênica dentro do Monarch E. Então, eles não têm um oncotype formalmente falando, mas eles têm lá um teste de expressão gênica da onde eles conseguem estimar qual que seria o valor do oncotype. E de fato, o valor estimado de oncotype acima ou abaixo de 25 não é um preditor, torna a dizer, não é um preditor da ausência do benefício do inibidor de ciclina. Então, o próprio Johnson foi perguntado nisso na plenária que ele apresentou agora na ESMO, o dado de ganho de sobrevida global. A resposta dele foi, não, o oncotype não é um preditor. De fato, não é mesmo. O problema é que o dado que eles têm, eles predizeram, eles usaram o oncotype numa população de 4 ou mais linfonodos. Quem tem 6, 7, 8 linfonodos. Eu não estou nem interessado em ver um oncotype. Sim. Então é diferente de você falar que você pegou o indivíduo de um linfonodinho, um KIzinho de 25 e fez um oncotype. Então só para clarear e deixar claro novamente que o oncotype não é preditor de ausência de benefício de inibidor de ciclina. Essa nuance é muito mais baseada no prognóstico absoluto do paciente. Ótimo, ótimo. E vamos ouvir o Franklin. Franklin, na sua realidade aí em Ribeirão, aí na faculdade, como que você vê esses dados na sua prática, o acesso aí, a relação com as pacientes, como que você mudou e como que você tem visto isso daí, a indicação do ABEMA para as pacientes, essas pacientes de alto risco aí para você? Sem dúvida, eu concordo com tudo que o Carlos disse, e só retomando um ponto bem interessante que eu achei da sua fala anterior, Paulo, é importante a gente avaliar que, por mais que o estudo seja desenhado, tenha uma concepção inicial, o jeito que ele vai terminar, a informação que essas pacientes vão trazer para a gente, ela é muito importante, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o Monarch, eu fui um dos investigadores, o Carlos também foi, né, Carlos? Sim. Essas pacientes tinham aqueles critérios iniciais de 4 ou mais linfonodos. Esse é o maior grupo que representou o estudo, 60% dos pacientes tinham 4 ou mais linfonodos. E quando ela tem 1 a 3 linfonodos, precisava de um fator de risco adicional. Seria grau 3, tumor maior que 5, ou KI67 maior que 20. Isso era 40% do grupo. As pacientes que não tinham nem grau 3, nem tumor maior que 5, era única e exclusivamente esse fator de risco com KI67 maior que 20, elas pertenciam a uma coorte 2, e ser feita uma subanálise que a gente não tem resultados consolidados até o momento, tanto que agora na ESMO foi apresentado, esses dados sobre vida global são da coorte 1. A gente nem consegue extrapolar muita informação para esse grupo, que ele inicialmente era planejado para ter 9% só das pacientes, mas ao fim incluiu entre 7% e 8%. Então a gente vê que é um grupo de muito baixa representatividade, a gente considera só o KI67 como fator de risco adicional. E um dos pontos importantes também que a gente tem que considerar é que o PI67 é muito heterogêneo nos laboratórios. Esse 20 aí me coça. Se alguém fala 20, né, 20 positivo, eu acho isso assim totalmente inadequado, porque quando a gente quer falar de positividade real, se a gente considerar os estudos, o trabalho do KI67 International Working Group, fala que a concordância dos laboratórios foi adequada acima de 30. Né? Então, acima de 30, o KI67 talvez me dê alguma informação para ser um preditor adicional. Então, esse entre 20 e 30, alguma coisa a gente tem que realmente ficar com o pé atrás, pode ser que a paciente não tenha benefício, e é aquela ideia também, eu estou totalmente com o Carlos. Apesar de a gente não ter essa validação no estudo de assinaturas genômicas, e o Nathalie, que a gente vai falar depois, né, teve essa possibilidade de avaliar risco genômico, passa a ser um ponto bem interessante para a gente fazer a indicação ou não nesses casos de dúvidas. E assim, as pacientes têm consolidado já nesses últimos anos, desde 2021 a gente tem a aprovação da BEMA adjuvante com cada vez mais acesso na saúde suplementar.
e mostrando uma grande tolerância, uma segurança grande do tratamento. Então, o tratamento tem se incorporado aí aos poucos na nossa população. A gente espera que cada vez mais pacientes tenham acesso. Eu acho que fica tão nítido que o prognóstico é diferente desses grupos de indivíduos. Se você pega a própria curva de evolução de recorrência à distância do Monarch e você vai olhar qual foi a porcentagem de eventos, seja no braço que tomou o ABEMA ou no braço que não tomou o ABEMA em 5 anos, que seria o seu fator comparador com o ARC-Sponder, por exemplo, isso chega a bater 3 vezes mais, dá perto de 15% de recorrência à distância ali na curva de quem não tomou o ABEMA, e acho que quem tomou deve dar nos 12, alguma coisa nessa ordem de grandeza. Mas assim, fica muito evidente que são grupos de indivíduos com prognóstico muito distinto, entendeu? Por isso que eu acho que isso importa também, prognóstico absoluto importa. De novo, imagina que eu tenho uma bola de cristal que me conta que o prognóstico absoluto daquele indivíduo em 10 anos é 1%. Não adianta qual seja for sua droga, não vai menor chance de você mudar em absolutamente nada o desfecho daquele grupo de pacientes, né? E aquela questão até que a gente colocamos aqui que é também um ponto para discutir, o comportamento da doença hormonal positivo, né? Que a gente tem aquela recorrência acima de 5, 10 anos e as curvas começaram a abrir bem agora. O que vocês esperam? Vocês acham que até pelo comportamento, mesmo com essas doenças de alto risco, o comportamento da doença hormonal positivo, vocês acham que essa curva vai aumentar mais e aí a gente vai ter surpresas para reforçar cada vez mais o uso do abemaciclib? O que você acha, Franklin? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Antes mesmo da gente ter o dado de sobrevida global consolidado, a gente já tinha aí uma tranquilidade e uma crença muito grande de que ele seria positivo a sobrevida global, porque a porcentagem maior das pacientes que tinham recorrência era com recorrência metastática, né? Então, esse foi um ponto que a gente já veio acompanhando ao longo dos anos. E na atualização apresentada agora em Berlim, o que foi mostrado é que no grupo que está recebendo a ABEMA, em comparação ao grupo que só recebeu hormonioterapia, as pacientes têm 30% menos de pacientes vivendo com metástase, aí em tratamento para doença metastática. Isso aí dá atualmente 6,5% no grupo ABEMA, versus 9,5% no grupo controle. Então, isso dá aí uma 3% de diferença das pacientes metastáticas. Se a gente considerar que a atualização mostrou 1,8% de sobrevida global, é provável que esse aí, ao longo dos anos, vai aumentando um pouco mais ainda do benefício. Ótimo. Vamos emendar para o Nathalie? Vamos. Rafael, quer passar o Nathalie? Vamos lá. Me permite aqui, vamos lá. Então, o Nathalie avaliou terapia adjuvante, então, com ribociclib por 3 anos, não 2 anos, como foi no caso do Monarch, mais inibidor de aromatase em pacientes com câncer de mama, receptor hormonal positivo ou HER2 negativo. Então, ele usou o ribo por 3 anos e ele incluiu pacientes 2A, N0, que não tínhamos inclusão no caso do Monarch, se N0, se grau 2 ou KM67 acima de 20, um oncotype acima de 26, ou grau 3 e N1, 2B ou estágio 3. Em 5 anos, sobrevida livre de doença invasiva de 85,5% versus 81%, uma diferença absoluta de 4,5%, com a sobrevida livre de doença à distância e sobrevida livre de doença sobrevida livre de 4,3 por 4,5, as curvas continuam a se abrir. Então, como conclusão, foi apresentado que o ribociclib com inibidor de aromatase reduziu o risco de recorrência invasiva e a distância em comparação com o inibidor de aromatase isolado, inclusive em pacientes N0 de alto risco. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, na prática clínica, considerando os dois estudos, o Monarch e o Nathalie, parece que no Nathalie foram incluídos pacientes com estadio menor, então pacientes 2A, às vezes pacientes N0, em comparação com o Monarch. Vocês acham adequado, às vezes, pacientes com menor estadio, indicar o ribociclib em estadio maior decidir entre o ribociclib e o abemaciclib? Como é que vocês fazem na prática clínica diária de vocês? Começando aí pelo Dr. Carlos. O desenho do Nathalie, ele acaba favorecendo que, de fato, para essa população de menor risco, quando comparado ao Monarch, que a gente vai acabar favorecendo o uso do ribociclib. Afinal de contas, tem um estudo de fase 3,
randomizado que vai embasar o uso dessa molécula para esse grupo, o qual não foi incluído no estudo no Monarch. Então, acho que a gente acaba, de fato, para essa população N0 de alto risco ou população de N1 que não preenche os critérios do Monarch, favorecendo o uso do ribociclib para esses indivíduos. Para aqueles indivíduos onde tem uma sobreposição de indicação, os indivíduos N2 ou os indivíduos N1 que comportam os fatores de risco adicional do Monarch, agora a gente passa a ter duas moléculas que trouxeram ganhos para seus endpoints primários, que são a sobrevida livre de doença invasiva, uma delas com um dado um pouco mais maduro já tendo ganho de sobrevida global. Então, eu acho que possivelmente para os indivíduos de muito, muito alto risco, na 4 ou mais linfonodos, um volume muito grande de doença axilar, a não ser que exista uma contraindicação, um desfavorecimento ao uso do ABEMA, alguma toxicidade de diarreia muito intensa, ou alguém que já tem alguma doença do trato gastrointestinal muito importante, a minha tendência vai ser favorecer, acho que por enquanto ainda, o ABEMA para essa população, mas está longe de estar errado, acho que não está inadequado de forma nenhuma discutir o ribo para esses indivíduos, afinal de contas eles estavam lá incluídos também no estudo do Nathalie. Então não é que a ABEMA é só para alto risco e ribo só para moderado risco, acho que não é bem essa leitura, mas ainda assim a maturidade dos dois estudos e o ganho de sobrevida global do ABEMA, sobretudo para um indivíduo de muito alto risco, eu acho que vai acabar empurrando a maior parte de nós para selecionar o ABEMA, mas de novo, é confortável saber que a gente tem uma segunda molécula, se porventura tivermos uma toxicidade muito limitante ou alguma comorbidade que já não inclua ou que aparenta trazer um risco maior do uso de abemaciclib, sobretudo na parte gastrointestinal. Eu só queria voltar de novo na questão de risco, né? Estimar risco em câncer de mama não é tão trivial quanto parece, né? Na verdade, é muito mais complexo do que parece. Se o Lincoln pudesse voltar no slide ali, por exemplo, o Lincoln, dos critérios de elegibilidade do Nathalie, a gente vai ver que nos critérios de elegibilidade do Nathalie, de novo, indo ao ponto que eu e o Franklin estávamos conversando aqui, você tem indivíduos que, em teoria, poderiam entrar no Nathalie por ser um N0 com um grau histológico 2 e cair de 25%, assim. Você tem um N0, grau histológico 2, cai de 25%, você pede um Oncotype, para um Oncotype vem menor que 10%, esse indivíduo, se você for acreditar no Taylor X, ele tem um risco de recorrência ancestral inferior a 2% em 5 anos, assim. Não tem sentido você querer oferecer para esse indivíduo nenhum tipo de molécula adicional, né? Esse é um indivíduo que você dá tamoxifeno e acabou, e ponto final. Então, torna a dizer, estimar risco não é tão trivial quanto parece, né? E acho que o conjunto de informações favorece. A mesma coisa se aplica para o grau 3. N0 e grau 3 vão contar e baixo, acabou. O risco desse indivíduo é muito pequeno, né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Deixa eu fazer uma pergunta capciosa. Por que você acha que na análise de N0 vezes N+, o grupo N+, teve um risco maior, um hazard de 0,60, o N0 é 0,60, o N mais 0,73. O que se deve isso? Que esse critério de seleção acabou randomizando? Acho que pode ser critério de seleção, pode ser fluxo estatístico também, viu, Lincoln? Sim. Isso aí é subgrupo, né? Então, a Kaplan-Meier, cada pontinho, se você pegar essa barra, qualquer mexida que você dá, o hazard vai mudando. Então, é 0,6 ali, é 0,62 ali, então pode ser simplesmente uma flutuação do ponto de vista estatístico. Observe que os valores absolutos, o N+ é pior, claramente, né? 84 versus 90, 80 versus 84. Então, na verdade, é só a diferença entre os grupos, mas o N1 continua sendo uma doença pior do que o N0 em ambos os grupos que você olha, né? Verdade. Muito bom. A gente tem o N, né, também, isso também interfere, né, o Isso. N é diferente. Isso. A questão do intervalo de confiança, você pode ver que o intervalo de confiança até no N+, ele é mais fechado, então o dado é mais fidedigno também, Sim. né? Para vocês dois, o uso de abemaciclib na forma de escalonamento de dose é a prática de vocês? Ou vocês já entram com 150? Vamos ver o Franklin primeiro, Franklin primeiro. Franklin, vocês já entram com uma dose 150, segundo vários outros estudos, esse descalonamento não impactaria na sobrevida, aí você ia escalonando 50, 100, 150, ou você não vê essa dificuldade? E associando essa pergunta do Lincoln para os nossos ouvintes, tem muito, né, cirurgião, tudo, em termos de toxicidade do ribo e do abema, como é que você vê isso, ou realmente na prática é altamente manejável, tranquilo os dois?
Lógico, de acordo com as suas Interessante. características, né? Gastrointestinal e... Não, bem interessante essa pergunta aí. E, assim, na prática clínica, até vocês tinham perguntado para qual vai, para qual vem. A gente não tem essa prática clínica com o Ribo. Ele acabou de ser aprovado tem 1, 2 semanas pela Anvisa aqui no Brasil para tratamento adjuvante, né? Agora a gente vai ter a possibilidade de incorporar no arsenal terapêutico. Esse era um dos estudos aguardados na ASCO, né, Lincoln, em relação a esse escalonamento de dose, e foi evidenciado um ponto de vista, um achado muito interessante. Escalonando a dose, começando 50, 100, 150 de 12 em 12, a taxa de suspensão e interrupção de tratamento ela era muito menor do que o contrário. Era um estudo fase 2 ali, mas trouxe esse achado para a gente em relação ao ABEMA. Eu opto por escolher o tipo de paciente. Se a paciente for jovem, rígida, sem comorbidades, eu começo com dose cheia e deixo essa possibilidade de escalonamento quando tem alguma preocupação adicional, atualmente para mim. Carlos, idem. Acho Ou que, alguma coisa? não, acho que bem Sim. parecido. A maior Sim. parte dos dados que a gente tem sugerem que realmente ajustar a dose não parece impactar em sobrevida, né? Tem análise do Monarch de quem tomou 150, de quem tomou 100, de quem tomou 50, que teve que ajustar do 150 para baixo por conta de toxicidade, e a sobrevida livre de eventos, sobrevida livre de doença invasiva não parece ter sido impactada por isso. Então eu suspeito que tenha pouco impacto fazer a ordem inversa, que pese que o estudo de fase 2 mencionado não é para adjuvância, tá? Não me recordo, acho que é para metastático, mas não acho que isso mudaria o racional biológico, acho que continuaria funcionando. Parecido com o que o Franklin faz, eu me resguardo a começar com a dose 150, a dose 50 e subir para realmente pacientes que têm um perfil de alto risco, né? Eu me recordo claramente de uma paciente que eu tenho, que ela veio para uma segunda opinião, na qual ela tinha tido uma toxicidade muito grave com abemaciclib. Inicialmente, quando você tirava a história em mais detalhe, era uma paciente que tinha um risco enorme, ela tinha acho que perto de 10 linfonodos na cirurgia, era alguém que realmente a droga parecia que ia fazer diferença, e por uma prescrição inadequada, ela tomou 200 miligramas de 12 em 12, que era a dose que a gente usava como monodroga quando não tinha nem combinação com terapia endócrina, então alguns serviços ainda tem, e ela teve uma baita toxicidade, daí ela estava muito assustada e ela tinha dúvida, ela tinha feito uma diarreia a ponto de parar na UTI por desidratação e necessidade de diálise. Então, a oncologista falou para ela que ela nunca mais tinha que tomar o remédio. Eu falei, não, veja, esse remédio talvez faça uma diferença enorme para se a senhora topar. A gente tenta começar com 50, eu vou te ver semanalmente, você não vai deixar de vir aqui uma vez por semana, por pelo menos uns 2 meses, e no final das contas deu tudo certo, ela tá com 50 hoje, deve estar completando os 2 anos, então se você olha de perto, acompanha, dá o remédio, a maior parte dos indivíduos vai bem. Suspender a ponto de não usar o remédio, eu acho que são bem poucos, né, Franklin? Não sei na sua experiência, não precisa falar, não consegui, tive que parar por completo o remédio, é uma minoria dos indivíduos, né? Muito pouco mesmo. O estudo inicial do ABEMA, do Monarch E, 30% suspendia, né? Que era aquela dose que a gente ia de cima para baixo. E com essa dose de escalonar, eles falam que tem a suspensão em cerca de 20% dos casos. Os estudos mostram essas estatísticas. Mas na prática clínica acaba sendo até menos a impressão que tem, né? O paciente consegue tolerar mais, a gente maneja com sintomático tranquilo. Vamos para um outro tópico muito instigante. Esse eu achei bem interessante, tanto é que eu tive a oportunidade, né, Lincoln, para resumir para o nosso boletim, mas o DB05. O DB05 que avaliou, estudo que foi apresentado, avaliou a questão de usar o trastuzumab deruxtecan ou o TDM1 naquelas pacientes que têm doença residual pós-neoadjuvante, tumores HER2 positivo. Estudo fase 3, multicêntrico, o racional dele vem que a gente já sabe do Catherine, né, a questão de uso do TDM1 naquelas pacientes que têm persistência da doença pós-quimioterapia neoadjuvante, e mostrou que o TDM1 teve uma melhora em sobrevida livre de doença invasiva e sobrevida geral.
O DB03, a gente lembra naquela questão de paciente metastático, mostrando que o TDXD é superior ao TDM1. E aí o DB05 veio para a gente tentar saber se o TDXD é melhor que o TDM1 nessas pacientes pós-quimioterapia neoadjuvante, e mostrou que houve uma redução em recorrência em 53%, com TDXD, e um ganho absoluto de 8,7%, um hazard ratio de 0,47, logicamente dados de sobrevida global ainda imaturos. Bem, diante disso, hoje o novo padrão, então, o TDXD praticamente está ganhando todos os jogos, né? Então a gente já pode considerar com esses dados que seria, depois nós vamos discutir, mas seria então um novo padrão, já com os estudos do DB05, o TDXD no lugar do TDM1? E Carlos, vamos começar por você. Claro. Eu acho que o primeiro ponto que é relevante de ser dito, né, Paulo, é que essas pacientes elas eram pacientes de muito alto risco, né? Além de serem pacientes com doença residual, tinham critérios adicionais ali, que era ou a doença ser considerada inoperável no momento inicial da pré-neoadjuvância, ou ter sobrado pelo menos axila comprometida no Y, né? Então o YPN tinha que ser positivo. Então a gente está falando ou de grande volume de doença do ponto de partida, ou uma doença residual que incluía positividade axilar no momento da cirurgia. Esse não é o paciente protótipo mais comum da gente ter hoje em dia mais, né? Pensa quantas das suas últimas pacientes chegaram e você falou, nossa senhora, isso aqui não dá nem para operar, o Carlos tem que fazer químico a qualquer custo. A maior parte das vezes você manda fazer neoadjuvância porque você sabe do ganho de melhora a ressecabilidade cirúrgica, do ponto de vista da seleção melhor do paciente. Então, acho que esse ponto é importante ser dito. Agora, fica muito claro que para esse perfil de paciente, o benefício do TDXD foi, acho que claramente superior ao benefício do TDM1, né? A gente está falando, como você mencionou, de um hazard de 0,5 com um ganho super expressivo numa mediana relativamente curta de follow-up. E o dado, do ponto de vista de contexto histórico, ele conversa bem com o contexto histórico. Então, quando você olha lá a sobrevida livre de doença invasiva em 3 anos, do braço que tomou o TDM1, você está falando de 83% de indivíduos que não tiveram evento, ou seja, 17% de evento. Se você pensar no Catherine, nesse mesmo grupo de indivíduos que tomaram TDM1 era 88%, mas lá no Catherine não tinha esse critério extra de doença tão ruim, tanto grande volume, axila comprometida, então ele conversa bem com o dado de realidade. Uma das preocupações que acho que muitos de nós tinham era, tá bom, e a pneumonite, né? Porque uma coisa é o paciente com doença metastática falecer de uma toxicidade pulmonar, infelizmente com doença metastática, a maior parte dos nossos pacientes a gente sabe que tem doença incurável, ainda que em HER2 alguns fiquem potencialmente curáveis, mas a maior parte deles infelizmente vai acabar falecendo da doença. Aqui não, aqui você está falando de uma doença altamente curável, então se alguém falece da sua toxicidade, isso realmente é uma tragédia de um nível imenso. Imagina uma paciente falecer no meio da sua cirurgia da mama porque ela teve uma intercorrência por sangramento. Eu imagino que deve ser uma coisa raríssima, mas se acontece alguma vez na vida, você deve querer ficar extremamente chateado com você mesmo, né? E foi em um certo grau reconfortante, digamos assim, ver que o número de mortes por pneumonite foi pouca, foram 2 pacientes apenas, né, que morreram por pneumonite grau 5, né, tem uma análise só dos indivíduos que faleceram por pneumonite, um desses 3 aí faleceu por um quadro infeccioso que o comitê adjunto não classificou como ILD, mas sim como uma infecção pulmonar, então isso traz algum grau um pouco mais de tranquilidade para a gente, o que demanda ainda uma grande necessidade de atenção. Mas para mim o dado foi muito robusto para essa população de alto risco. Uma vez que essa molécula for incorporada, eu acho que ela vai passar a ser o padrão. Acho que é pouco provável que isso não traga ganho de sobrevida global, que esse dado vai inverter curva no futuro. Acho absolutamente improvável que isso aconteça. Tenório, você vê que coisa interessante que o Dr. Carlos está comentando com a gente. O dado ele é impactante. O desfecho oncológico é impactante, mas temos 2 realidades. Que o TDM1, ele não está fora. O TDM1 ele pode ser usado para pacientes de mais baixo risco. Que o TDXD, para pacientes com grande volume de tumor, talvez será a primeira indicação. Na verdade, a nossa programação de discussão era essa, né? Que eu joguei os dados sensacionais do estudo e a gente ia falar exatamente isso, o fato de a questão de uso do duplo bloqueio, né, diferente do Catherine e agora do DB05, e a questão do volume de doença.
Agora, uma coisa que chamou a atenção, que também foi discutido, eu vi em vários tumor board, quero ver a opinião do Franklin, é que assim, nós tivemos uma representação muito grande da população asiática, né, no estudo, como é umas críticas de alguns outros estudos que nós temos também em oncologia de mama. Franklin, você acha que isso pode interferir alguma coisa para a nossa realidade? Muito asiático, pouco negro, nessa população diversa que nós temos aqui, não só sul-americana, mas também norte-americana, né? Você acha que isso pode ter impactado ou não em relação a esses dados? O que você acha? Bom, Paulo, essa questão de população tem sido cada vez mais discutida. Inclusive, a gente pode até. É uma sugestão para próximas discussões, porque isso cada vez mais está sendo nossa realidade, né? Principalmente estudos chineses e população chinesa, população asiática de novos medicamentos que eles só têm lá. E a gente tem uma certa dificuldade de entender esses dados e de aprovar esses medicamentos em populações heterogêneas, populações ocidentais, por conta de peculiaridades da população e principalmente relacionada à questão de segurança, né? Preocupações com segurança. Quando a gente pega a análise aqui desse estudo em relação à população asiática, a gente tem que 53% foi asiática, né? Se eu não estou enganado, foi ali na linha de asiática, 48% foi asiática. Isso que E eu... o restante população heterogênea, Europa, Estados Unidos. Então, assim, para fins de análise, compreensão e extrapolação do resultado para todas as populações, a gente considera o estudo de população heterogênea, tá? Essa metade de população asiática, ela não compromete tanta gente. E até nesse sentido, a gente tem um estudo muito usado na oncologia mamária, que é o CREATE-X, que é a capecitabina em triplo negativo residual pós-quimionel, né? Que foi também com população asiática. Aí a gente até tem umas outras dificuldades de interpretação, mas aqui não. E tanto quando a gente analisa as diferentes populações, a gente vê que o ganho foi consistente nos outros grupos e alguns, como a europeia, até com maior ganho do que o ganho médio, né? Do que a população asiática. Então, consistente. Eu acho que se eu pudesse acrescentar só uma informação adicional, eu desconheço grandes dados que sugerem que TDXD necessariamente vai funcionar do ponto de vista de benefício maior ou menor, de acordo com a etnia. No entanto, em termos de toxicidade, os dados, na verdade, sugerem que a população japonesa, em especial, parece ter até um risco maior de desenvolvimento de pneumonite. Hoje eu estava comentando com o Lincoln mais cedo, eu estava num advisor global sobre o DB05 e a correlação entre radioterapia e risco de pneumonite, e eles apresentaram o dado de pneumonite e pneumonite induzida pela radioterapia dentro do estudo, e a população japonesa, de novo, foi um pouco maior. Então, essa grande porcentagem de população asiática, se alguma coisa, talvez até desfavorecesse, digamos assim, do ponto de vista de toxicidade, os indivíduos que usaram TDXD, o que nem pareceu ter repercussão, porque se for olhar a taxa de LD global do estudo, ela foi muito em linha com o que a gente já tinha, perto ali de seus 10% de população geral, a imensa maior parte das toxicidades de baixo grau, só apenas lá os 2 óbitos de pacientes que tiveram a toxicidade de grau 5, né? Eu acho que assim, e concluindo, depois a gente vai falar também um pouquinho de um dado que também chamou a atenção, que foi citada a questão de metástase cerebral, né, Lincoln? Mas assim, eu acho que uma coisa que, concluindo que o Kaká começou a falar isso daí, na nossa paciente, felizmente, né, nossa paciente que tem seguro-saúde e tudo, nós vamos ainda ter hoje, para os dados hoje, o TDM1 ainda sendo uma boa opção, logicamente no futuro o TDXD, mas eu fico pensando na questão do SUS, né, que a gente tem um grande número de pacientes com estadio mais avançado e o TDM1 está chegando agora, né, para o SUS. Exato. Então, assim, essas pacientes que pode ser que no futuro a gente vai ter que o TDXD vai ser o principal para elas, porque são os pacientes que ainda chegam em estádio muito avançado local, né, Lin? Vamos ver se não passa uma década, né? E a questão, foi demonstrada a questão que teve menos, né, recorrência, menos número de metástase cerebral com uso do TDXD. Como que vocês veem isso? Que ainda o número é pequeno, seria um dos motivos para a gente também ter uma tendência maior de indicação para a droga ou não? Como você vê, Franklin? Sem dúvida.
Sem dúvida. O DB012 foi um estudo de fase 3B/4 de um braço único que incluiu pacientes com metástase cerebral em uso de TDXD e mostrou uma eficácia que a gente não tinha antes visto com outras terapias HER2, a não ser com tucatinib, associação tucatinib, trastuzzo e capecitabina, no estudo HER2CLIMB. Mas a gente não tinha tucatinib, né, no Brasil. Isso foi uma das grandes dificuldades que a gente tinha. E o TDXD veio para essa população. Então, ele é efetivo para metástase cerebral. E aí é o que a gente esperava mesmo também, redução de metástase desse sítio por conta da sua ação, a penetração de barreira hematocefálica, e aí é alguma ação nesse santuário que os outros não têm. É um ganho adicional. Vamos esquentar esse tópico e mostrar o DB11? Vamos lá, Rafael, você passa o Vamos lá. DB11 para a gente linkar agora com o 05, continuar no TDXD? Vamos lá. Antes, só queria fazer uma observação em relação à questão financeira que vocês estão colocando muito bem. Até a gente tinha falado do Monarch e do Nathalie. Você vê que o abemaciclib são 2 anos, o ribo são 3. E agora o uso do TXD em várias situações, que a gente vai mostrar agora também no DB11. Então, a questão financeira é realmente uma coisa que vai pesar não só no SUS, como também no sistema, né, suplementar. Então, acho que tudo isso deve pesar na hora da escolha do medicamento. Provavelmente deve escolher grupos específicos para o uso dele, né? Então, vamos lá para o DB011. Então, foi o uso do TXD, então, trastuzumab deruxtecan, neoadjuvante sozinho, ou seguido de paclitaxel com trastuzumab e pertuzumab, versus o tradicional, que é o AC dose densa, com o Taxol, o trastuzumab e o pertuzumab, para pacientes com tumor mamário HER2 positivo de alto risco. E teve uma melhor taxa de PCR, com média de 67%, melhor com o TDXD. E, então, a primeira questão que a gente gostaria de fazer para vocês é o seguinte: o DB11 recrutou pacientes de alto risco. Então, 89% deles eram axila positiva, 45% T3 e T4, e inclusão de T4D. Então, seria a indicação restrita para esse grupo? O que você acha, Dr. Franklin? Seria mais o uso do TXD na neoadjuvância para pacientes de altíssimo risco? Perfeito, Rafa. A gente vê que esse ganho aí foi extremamente consistente, né? A gente teve um ganho de 11% no grupo geral. E se a gente analisa os subgrupos receptor hormonal positivo, o ganho foi um pouco menor, de 9%, e o receptor hormonal negativo, de 16%. E o grupo de pacientes que entrou, elas tinham alto risco mesmo, né? Como o Carlos até discutiu aí, a gente viu no DB05, as pacientes eram pacientes com doenças mais avançadas, receptor hormonal, o T3, inflamatório, linfonodos positivos. Então, para a gente ter esse ganho consistente, seria esse grupo, e aí depois, com a compreensão, talvez a gente extrapolar para casos de menor gravidade, mas inicialmente eu acredito que a gente teria que respeitar os critérios inseridos no estudo. Então, assim, 56 para 67% é bastante, é muita coisa, né? Da gente ter do ganho de resposta completa. E eu até faço um paralelo, a gente aqui, Mastro, tá muito bem lembrado lá atrás, quando chegou o pertuzumab, associava o duplo bloqueio, pertuzumab com trastuzumab, aqueles ganhos importantes, significativos em resposta patológica completa, né? E o estudo Trifaena e o Nelsfir mostrando que tinha esse ganho, né? Só com esses estudos fase 2 e aumento de taxa de resposta patológica completa se validou essa prática, porque é um surrogate importante no HER2 positivo, a obtenção de resposta patológica completa. A gente já conhece, tem uma compreensão adequada, meio que satisfatória de que lá na frente esses pacientes vão ter desfechos melhores, né? E esse ganho para essa população aí foi um dos trabalhos bem de destaque que a gente teve. Eu acho que é interessante alguns comentários aqui. Eu acho que o primeiro comentário acho que eu queria fazer, como é importante a gente notar que
para a doença inicial, muito provavelmente o uso de poliquímio ou politratamentos é relevante, né? Se você olhar o desenho do estudo, tinha um terceiro braço ali que era um braço que usaria apenas TDXD monodroga por 8 ciclos, né? E esse braço ele foi descontinuado pelo comitê de segurança ali do estudo, porque numa avaliação interina observou-se que ele não teria capacidade de performar melhor do que o braço padrão de dose densa C seguido de THP. Então, por mais que TDXD seja uma molécula fantástica, isoladamente ela não parece performar de maneira superior a poliquímio com duplo bloqueio HER2, o que talvez demonstre que para a doença inicial a gente atacar a doença de múltiplas vias diferentes faça diferença, né? Até por isso que eu acho que o TDXD seguido de THP acabou, daí sim, esse performando superior ao AC THP. A vantagem do Destiny Breast 11, né, é que você dá apenas 4 ciclos de TDXD versus 14 no braço do DB05, então é muito menos TDXD comparado com o DB05. Em contrapartida, aqui se dá para todo mundo, e lá você só dá para quem não tem resposta completa. Então, na verdade, o número de indivíduos tratados vão ser diferentes em ambos os estudos. Um conceito que seria belíssimo, né, mas que ele não é respondido por nenhum dos dois estudos, seria fazer um esquema parecido com a SPY2, né? Então, a 2.2, para ser mais exato, que seria, ao meu ver, começar com THP, teve resposta radiográfica completa depois de 4 ciclos, talvez já operar essa paciente, porque se ela tiver resposta completa patológica, ótimo. Se ela não teve, talvez dar 4 ciclos de TDXD e depois operá-la, né? Então, tentar reduzir a quantidade de TDXD, selecionando quem tem resposta completa sim ou não, né? Então, eu acho que isso é interessante. Outra coisa que muita gente comentou do DB11 foi a respeito da terapia adjuvante pós cirurgia para os indivíduos que não atingiram resposta completa, né? Será que já ter tomado THP, já ter tomado TDXD e não ter tido resposta completa, será que TD1000 vai fazer diferença na vida desse indivíduo, sim ou não? São perguntas que ainda a gente obviamente carece de resposta. Se em algum momento o esquema do DB11 vir a ser de fato validado e aprovado, eu acho que a gente vai acabar seguindo esse desenho, mas biologicamente acho que são perguntas muito pertinentes aí que ficam, né? E lógico, não foi estudada, mas como você vê a questão assim da gente pensar o TCHP? O TCHP. É. TCHP, comparado com AC, THP, a gente até tem dados que o TCHP, sobretudo no Trifaiana, teve uma PCR um pouco maior, mas eu não acho que ela chegaria, nível, né? Acho que ela não chegaria, acho eu, nesse nível. Então, acho que ter usado antraciclina seguido de THP me pareceu adequado. Acho que não invalida de forma nenhuma o estudo, não. Muito bom. Eu acho que do DB11 em relação também ao DB5, acho que nós abordamos tudo, né? Algumas questões a gente não vai ter resposta agora, que é a questão de uso do esquema de DB11 e depois a questão de você utilizar o DB05 depois de uma neoadjuvante ainda a persistência de doença. Acho que sim, até do ponto de vista regulatório, não sei o que o Franklin pensa, mas acho que é muito mais provável que você tenha a primeira aprovação de DB05, né, dado a diferença gritante em sobrevida livre de evento, já 3 anos de segmento, o endpoint não é só PCR, é sobrevida livre de evento, é muito mais um estudo já que está mais maduro, para uma população de altíssimo risco, porque sobrou doença. Então acho que eu não sei o quanto que a gente vai ter esse problema, pelo menos nesse momento. Acho que talvez no futuro, se de fato trouxer ganhos outros que não só PCR, acho que talvez a gente tenha esse choque de indicações, mas num primeiro momento acho que minha impressão é que a gente vai ter primeira aprovação de DB05. Até pela ordem que a gente vê as drogas, né? A primeira na adjuvância, depois passar para a neoadjuvância e seguir essa rotina, né? Sim. Né, Lincoln? Vamos entrar numa outra temática instigante que pode levar a mudança de prática clínica? Falamos dos tumores receptores positivos, falamos do HER2 positivo, agora entrar para os triplo negativos, né? Então, vamos. Rafa, você quer passar o Tropium, então, Tropium BS02? Bora lá. Por favor. Então, Tropium BS02 é o uso do datopotamab deruxtecan, anti-TROP2, em primeira linha,
versus quimioterapia em pacientes com câncer de mama triplo negativo, com recorrência local, inoperável ou metastático, para os quais a imunoterapia não era uma opção. Então, é um estudo de fase 3. Então, o dado Potamab deruxtecan em primeira linha demonstrou melhora na sobrevida global e na sobrevida livre de progressão nos pacientes com câncer de mama triplo negativo, com recorrência local não operável, e o triplo negativo metastático, nos quais a imunoterapia não era uma opção. Ou seja, pacientes de altíssimo risco e de, acho que, poucas opções terapêuticas no nosso arsenal, né? Então, considerando assim, a gravidade desses pacientes, vocês acham que os ADCs vieram para nos ajudar muito nesses pacientes? Qual que é o futuro dos ADCs? Vocês acham que isso já dá para a gente utilizar a partir de agora, se tratando de um paciente de altíssimo risco? O que você acha, doutor Carlos? A gente tem um fase 3, esse de alto risco, não dependente de PDL1, né, que é o anti-TROP2. Você acha que vem com uma opção importante aí para esses triplos negativos de alto risco? Eu acho que agora a gente soma 3 estudos que trazem ADC para a primeira linha em triplo negativo, né? Na ASCO a gente já tinha tido o ASCENT-04, que era para a população PDL1 positiva, entre químio combinada a inibidor de checkpoint pembro ou o SASI com inibidor de checkpoint, onde a gente já tinha visto ganhos em sobrevida livre de PFS1, né? Então, aqui a gente tem outros 2 estudos, né? A gente tem o TB02 e o ASCENT-03 trazendo esses ADCs para a primeira linha. A gente tem múltiplos estudos comparando ADC versus quimioterapia em câncer de mama, eu diria, geral, hormônio positivo, quando hormônio refratário, HER2 positivo, e agora na doença triplo negativa, e acho que fica muito claro que os ADCs são moléculas superiores à nossa quimioterapia citotóxica. Então, para essa doença muito ruim, que é a doença triplo negativo, eu acho que esses estudos vêm para consagrar o ADC em primeira linha, né? A gente não evoluiu em triplo negativo metastático nem de perto no que a gente evoluiu em doença luminal e doença HER2. Vamos lembrar que a sobrevida global mediana e de doença triplo negativa, quando a gente olha a cortes de mundo real e não estudo clínico, ele está na ordem de grandeza de 12, 14 meses. Quando a gente olha a porcentagem de indivíduos que faleceram em 6 meses em cortes de mundo real, você tem 1/3 dos pacientes falecendo em 6 meses para a doença triplo negativo metastática. Quando você olha não recebimento de segunda linha terapêutica em doença triplo negativo, ou seja, o indivíduo não consegue ter performance clínico para receber a próxima linha terapêutica em triplo negativo metastático, a gente está falando de perto de 30%, 50% em cortes de mundo real. Ou seja, é aquela doença que de fato tem que ser jogado tudo que você tem na pia na primeira linha, né? Porque de fato é uma doença de agressividade biológica muito grande. Então, eu vejo com belíssimos bons olhos os dados dos estudos que trouxeram a ADC para a primeira linha, e eu acho que eles vão consagrar, já consagraram, ao meu ver, os ADCs anti-TROP2 em primeira linha. Se vai ser um, se vai ser outro, crossover, impacto que não teve, tudo isso cabe discussão, mas que acho que vai ser ADC em primeira linha, eu não tenho muita dúvida. Inclusive, queria até ouvir do Franklin qual que é a impressão dele, porque essa história do PDL1, ela foi definida pelo Keynote 355, né? Então lá, o fato do PDL1 ser abaixo de 10, do CPS ser abaixo de 10, não demonstrou o benefício do acréscimo da imuno. Mas assim, a gente não sabe se quando eu estou combinando ADC com IO, se isso de fato vai ser relevante, né? Então, hipoteticamente, pelo menos do ponto de vista hipotético, dá para imaginar que até nesses indivíduos PDL negativo ainda tem algum papel o uso de imunoterapia quando eu estou dando ADC. Obviamente, esses estudos não respondem isso e definitivamente não estou aqui afirmando que tem que dar inibidor de checkpoint para quem é PDL negativo, não é isso não. Mas eu acho que é uma pergunta... Não é essa a questão. Não é essa a questão. Mas eu acho que é uma pergunta que de fato talvez tenha que ser visitada em algum momento na literatura médica, né? Muito pertinente. Frank, o que você acha, Frank, nessa questão? Para você, muda a prática clínica desses ADCs de terceira geração, esses 3 trials? Então, pessoal, a gente tem visto aí diversos anti-TROP2, ADCs TROP2 como alvo, que é um alvo aí bem frequente em epitélio, né, célula epitelial, com a droga, o inibidor da topoisomerase 1.
Então, além desses aí, a gente teve no congresso da Potamab deruxtecan, a gente tem sacituzumab govitecan, tem sacituzumab tirotoxecan, são Tirotecan. várias drogas nesse sentido. E isso aí leva a gente a dois pontos, né? A gente tem uma possibilidade muito maior de ter uma terapia dirigida ali, como o Carlos disse, mais eficaz do que a quimioterapia. Até pela possibilidade de usar drogas que seriam impossíveis da gente usar direto na veia do paciente ali, pela sua toxicidade. Então, a ADC leva a droga lá na célula, tem uma liberação local, um efeito bystander só nas células em volta, em algumas situações. Mas a gente ainda está muito aquém do que a gente gostaria, né? Se a gente pegar esses dados e ver que o tempo de sobrevida dessas pacientes do triplo negativo continua muito curto ainda, né? Então, né, a gente, olha só, 75% das pacientes com esses estudos que foram apresentados mesmo esse ano estavam com doença controlada em 1 ano. Isso aí a gente já comemora, porque é melhor do que a quimio, né? Mas ainda está abaixo. Um ponto interessante da gente notar é que a aprovação de tratamentos para triplo negativo, pelos guidelines do FDA e tudo, ele precisa aumentar a sobrevida global. Como a sobrevida acaba sendo muito mais curta do que uma doença HER2 positiva, uma doença receptor hormonal positivo, que essas outras dois tipos vão receber diversas linhas de tratamento até a paciente esgotar, né, as possibilidades terapêuticas. Esse fato que o Carlos disse da doença ela ser mais agressiva, ter que tacar todas as ferramentas, as armas que eu tenho no primeiro tratamento, faz que a sobrevida global seja impactante na aprovação da droga. Então, a gente tem aí essa dificuldade, porque alguns estudos, igual do saci-govitecan, ele permitiu o crossover, porque ele já é aprovado na segunda linha, então os pacientes que não tinham recebido na primeira linha aí no estudo da primeira linha apresentado, eles recebiam no segundo. E isso meio que vai dificultar um pouco a gente entender essa sobrevida global, né? Ele passa a ser a situação de mundo real, óbvio, né? Sequenciamento de tratamentos, mas vai impedir a gente entender qual que é o real impacto desse tratamento usado inicialmente. Só lembrando, Lincoln, só para dar o link para o nosso ouvinte que está assistindo, o Rafa falou do Tropion Breast 02, desculpa. Não, Tropion 02, exatamente. E o Ascent 03, que é do sacituzumab, só para deixar, que a gente já ia falar dele, mas já começamos a linkar os dois ADCs, né? Já vamos mostrar o próximo. Isso, que é do Ascent 03, né? Que eu acho que... não, do Vitória. Não, só para complementar, a questão do Ascent, do Dato, do Dato e do Saci, que foi o Tropion e o Ascent, que a gente estava conversando agora, que eu acho que a única questão que foi demonstrado, lógico, um número pequeno, mas vai ser uma discussão, quando for para a primeira linha, a questão da toxicidade, não é, Kaká? Total, eu acho que assim... Porque o Saci mostrou, né, mostrou no Ascent 6 óbitos por 5 por neutropenia, e no Dato, nesse estudo, nada, né? Eu acho que tem alguns pontos que são relevantes, né? Os dois estudos, eles são relativamente parecidos do ponto de vista de população, de elegibilidade, né? Ambos triplo negativo, ou PDL negativo, ou pacientes que não conseguiram acessar IO. Aí tem já uma pequena diferença no Ascent 03, você tem 1% de PDL1 positivo, ou seja, lá realmente é porque era PDL1 negativo. No Tropion Breast você tem 10% de PDL1 positivo que não conseguiu tomar porque provavelmente estava num país onde não tem acesso ou alguma coisa, ou tinha tido alguma toxicidade prévia que impedisse. Então aí você tem uma discreta diferença da população. Em termos de outcome, né, o que chamou muita atenção é que o TB02, o Dato com o Dato Potamab deruxtecan, trouxe ganho de sobrevida global do ponto de vista estatístico e clinicamente relevante, né? Um ganho ali de 5 meses, de 18 para 24 meses aproximadamente. E o Ascent 03 não trouxe ganho de sobrevida global no presente momento. O tempo mediano de segmento é um pouco mais longo no TB02, é um estudo um pouquinho mais maduro, mas o que provavelmente impactou muito foi, como o Franklin comentou, a parte do crossover.
No Ascent 03, a gente tem que tirar o chapéu para a Gilead, porque o crossover não era apenas permitido, como ele era estimulado e pago pelo estudo. Sim, sim. Então, na verdade, os indivíduos que progrediam a quimioterapia tinham como segunda linha garantida pelo estudo o recebimento do sacituzumab govitecan. E 80% dos indivíduos que progrediram receberam sacituzumab govitecan. Então, de fato, isso pode impactar negativamente o dado de sobrevida global do estudo, mas é um mérito enorme da indústria que desenhou o estudo pelo fato de ter garantido essa molécula que teve ganho de sobrevida global para aqueles indivíduos, né? Então, e digo mais, se ela comprova ganho de sobrevida global, ela não apenas mostra que a droga é importante, mas que é importante ser dado logo na primeira linha, porque daí ela garantiu que todo mundo tomou na segunda também. Então, você não só responde a pergunta de deve tomar a droga, como o sequenciamento no qual a droga deve ser utilizada, né? Então, eu acho que esse ponto da sobrevida global, ele vai ser muito relevante nas discussões que a gente vai ter. E indo ao ponto de encontro da toxicidade, aí sim, eu acho que essa de fato é uma fortaleza do datopotamab deruxtecan, né? Quando a gente olha lá os dados de toxicidade grau 3 dessa molécula, são dados que são bem animadores, né? Uma molécula que ela tem como principais efeitos colaterais a estomatite, que é uma coisa relativamente não tão complexo de lidar, bochecho de corticoide, uso de ice, de pastilhas de gelo durante a infusão para fazer vasoconstricção. Você que tem pouca neutropenia, pouca anemia, a parte de náusea a gente consegue controlar relativamente bem, você vê que qualquer grau foi super baixo, então parece ser uma molécula com nível de segurança, como você comentou, Tenório, bem interessante. Eu ainda não usei essa molécula, para ser honesto, até hoje, eu não estava incluído nos estudos em que essa molécula foi testada aqui no Brasil, mas lendo aos estudos, ela parece ser uma molécula que, de fato, bem interessante do ponto de vista de perfil de toxicidade. Eu acho que fica como conclusão, né, essa questão do triplo negativo, então, né, os dados do ESMO, essas moléculas para a primeira linha. Sim. E nós vamos ter, então, cada vez mais novidades com menos efeitos adversos para a indicação clínica, né, Lincoln? Sem sombra de dúvida. E para a gente finalizar, o Victoria 1, que agora é o Victoria 1, que já analisou também uma nova droga, que é um pouquinho mais afastada aí da questão do cirurgião, mas só para a gente ter uma noção de como que está andando e dados importantes que vêm para auxiliar as pacientes. Agora nós estamos falando de uma droga, o Gedatolizib, mais fulvestrano, com o Cempalbo versus fulvestrano em pacientes com tumor que tem receptor hormonal positivo, HER2 negativo, em câncer de mama avançado, aquelas pacientes que apresentavam resistência a inibidores de CDK. Essa droga é um inibidor do PI3K, né, e do mTORC1, mTORC2. Foi um estudo fase 3 que mostrou benefício, então, para aquelas pacientes em tumores avançados que após inibidor de aromatase, após inibidor de CDK 4 e 6, pacientes que ainda persistem a doença, e mostrando que ela teve um estudo positivo, que teve benefício, uma redução de risco de 67%, logicamente, sobrevida global imatura ainda. Cacá, explica um pouco para nós tudo isso daqui, o que pode mudar essa droga aí para nós no dia a dia? Não, isso aqui é mais para a gente ter uma noção de como está avançando, né? Porque o dado de redução de 67% e a curva, como está sendo mostrada, é impressionante também, né? Não, o dado chama atenção, não tenho sombra de dúvida nenhum. Eu acho que é importante notar que o braço controle desse estudo, que é fulvestrano monodroga, provavelmente é um braço controle que hoje a gente sabe que realmente é uma opção pouco interessante para esses pacientes pós-falha a primeira linha com um inibidor de ciclina combinado a um inibidor de aromatase, né? A gente tem alguns estudos de fase 2 e até estudos de fase 3 que usaram fulvestrano nesse cenário, né? Então, Post-Monarch, Maintain Trial, o próprio Ember 3 e assim por diante. E a gente sabe que quando a gente usa fulvestrano monodroga nesse cenário, realmente o PFS ele não passa de 3 meses, é entre 2 e 3. Então, não surpreende a curva azul
desse gráfico de PFS, que é o fulvestranto monodroga. Chama atenção, sim, o braço da tríplice combinação ali, do gedatolisib com palbociclib e fulvestranto. Esse PFS de 9 meses é um PFS interessante, ele foi atingido em alguns outros estudos nesse mesmo cenário com outras moléculas. EMBER-3, que é a combinação de imlunestrante mais abemaciclib, atingiu esse PFS parecido, até um pouquinho superior, e agora no próprio ESMO a gente teve dado do Evera, que usou giridestranto combinado com everolimus, nesse cenário pós-ciclina, batendo também aí em torno dos seus algo entre 9 e 10 meses. Então, acho que esse estudo, o Victoria-1, ele reforça para a gente que após a falha ao inibidor de ciclina, monoterapia endócrina está fora da jogada. Provavelmente a gente, se quiser continuar fazendo bloqueio de via endócrina, vai precisar ser um bloqueio de via endócrina com algum boost, seja um SERD oral para a população SR1, seja um SERD oral combinado com manutenção de inibição de ciclina, seja um SERD oral combinado a inibidor de mTOR ou um SERD oral combinado com esse PAM, essa classe nova que inibe tanto PIK, KT quanto o mTOR, que na verdade é a mesma via, os três pontos na mesma via. Uma fragilidade dessa molécula, ao meu ver, é a forma de uso. Eu não sei se vocês se atentaram, essa é uma molécula venosa, na verdade, na qual você faz uma infusão semanal por 3 semanas, descansando na 4ª semana. Então, do ponto de vista burocrático, você obriga o paciente a vir para o centro pelo menos uma vez por semana, num cenário onde a gente tem alguns esquemas que são 100% orais. Em contrapartida, essa farmacodinâmica de aplicação de apenas uma vez por semana parece ter garantido uma segurança para um perfil de segurança um pouco diferente para essa molécula. A maior parte dos inibidores da via de PIK que você usa de forma meio que contínua, ou CAP, que você toma 4 e descansa 3, parecem ter um bloqueio da porção wild type, na qual a gente tem uma descompensação glicêmica importante, onde aqui isso foi bem menos frequente. Vejam que hiperglicemia aqui foi 9% versus 2%, onde ali a alpelisib bate 60, aquele número bate 60 ali. Então é uma droga que, ao mesmo tempo que ela é venosa, ela tem essa vantagem. Então, eu não sei, eu fiquei muito animado com o estudo, eu acho que é um dado robusto, ele se encaixa com os outros estudos parecidos que eu mencionei, EMBER-3, Evera, num cenário parecido. A aplicação venosa, ao meu ver, é o único a parte calcanhar aqui, talvez. E é importante ressaltar que esse estudo, ele é na população não mutada, tá? Então isso é interessante, né? Talvez ela performe ainda melhor na população mutada, né? Franklin, algum comentário adicional? O que você achou desse? Não, perfeito. Não, é nova opção e a consolidação cada vez maior da necessidade da gente atacar diversas vias, né? Uhum. Tanto com bloqueios hormonais, a gente tem visto aí SERD orais para vencer a resistência da mutação do SR1, ou outras drogas, até Protacs, outras vias de bloqueio hormonais, talvez a gente vai ver aí nos próximos anos, associando a inibição de outras vias. Já o inibidor de CDK é bem consolidado, agora a gente está com inibidores de AKT, que nem o capivasertib, ou os inibidores de PI3K chegando para associar. Ainda tem um chão para esse grupo, e um das grandes questões a ser respondidas aí, que eu também fico com o Carlos, é em relação aos pacientes mutados, que é um inibidor de PI3K, a gente pensaria a princípio para paciente mutado, a gente tem o inavolisib muito bem consolidado aí na primeira linha, mostrando até aumento de sobrevida global. E esse grupo aí vai ter que mostrar como que ele vai se situar, a gente vai entender mais para frente. O gedatolisib. Vocês acham que teve impacto o fato do uso do PALB devido aos dados de sobrevida ou não? Cara, essa é uma belíssima pergunta, né? Eu acho que ele reforça para mim que manutenção de inibição de inibidor de ciclina parece ser mais relevante do que a gente imaginava, né? Quando a gente tinha só a inibição de ciclina com fulvestranto, os dados do Mantém, os dados do Post-Monarch, são todos dados que você vai falar, tá legal, tem algum benefício aqui talvez de manter a inibição de ciclina, mas você pega EMBER-3 com dano imlunestrante com abema,
você pega agora esse dado do palbo, a corte que toma palbo parece ter ido um pouco melhor. Se você parar para pensar, o próprio Serena 6, que é aquele estudo que troca o inibidor de aromatase para camisestrante na progressão bioquímica quando você detecta a mutação de SR1. No Serena 6, você mantém inibidor de ciclina. Se você detectou SR1, algum tipo de resistência já está tendo. Então, em teoria, você pode argumentar, não, está progredindo ao meu esquema que contém inibição de ciclina. Eu poderia ir para uma outra linha que não contém inibição de ciclina. Mas você mantém o inibidor de ciclina. Então, me parece que tem algum tipo de mágica que ocorre, que eu não sei do ponto de vista farmacológico explicar por quê, mas com esses inibidores esses SERDs orais mais potentes, ou talvez essas combinações, a manutenção da inibição da via do CDK4 e CDK6 me parece chamar a atenção de ser relevante. Acho que a gente vai começar a usar isso com uma frequência um pouco maior. Cada vez mais precoce. E manter, né? E manter, né? Ótimo. Eu acho que percorremos os principais, hein? Até mais do que fora até da área do cirurgião, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo e das inovações nos vários subtipos tumorais, né, Lincoln? Eu acho que foi bem abordado todos os principais estudos da ESMO, né? Teodoro, vamos pedir primeiro nossos agradecimentos, né, aos ilustríssimos speakers. Muito obrigado. Já são de casa, né, Dr. Carlos, Dr. Franklin? Não é a primeira vez que eles estão aqui conosco, mas assim, mais uma vez, sensacional. Deixar a palavra para eles, para deixar os seus últimos comentários. Carlos? Não, acho que eu queria de novo agradecer o convite de vocês. Foi excelente estar aqui, bater papo, fazer um dueto aí com o Franklin foi excelente. Agradecer os comentários de todos vocês. Eu acho que uma das coisas que fica notório também é o quanto a ESMO como congresso evoluiu, né? Quando eu era residente nos idos de 2010, perto de uns 15 anos atrás, o congresso da ESMO era quase que um congresso de revisão, era quase que uma SBOC no sentido de não ter pouco dado novo e muita parte educacional, né? E hoje a gente vê essa avalanche de dados absolutamente robustos sendo apresentados na ESMO, acho que mostra como essas sociedades podem evoluir à medida que elas focam em ciência, evolução, o próprio Annals of Oncology, a magnitude de aumento do fator de impacto deles é impressionante, então acho que é de tirar o chapéu aí para a comunidade europeia em termos de evolução de sociedade mesmo, né? Eu acho que é bacana e a gente aguarda com muita ansiedade as ESMOs futuras aí, que eu não acho que é improvável que isso vai andar para trás. Eu acho que a gente vai realmente ter agora ASCO e ESMO sendo basicamente cabeça a cabeça em termos de relevância de apresentação de dados, o que dificulta a nossa vida em termos de viagem internacional, mas de certa maneira demonstra como a ciência está evoluindo rápido, né? A gente tem dado para demonstrar, apresentar com poucos meses de diferença coisas que impactam na prática clínica, né? Que congresso! E aproveitando, Lincoln, antes de passar para o Franklin, eu acho que deixar registrado aqui o nosso agradecimento a essa diretoria da SBM regional, né? Sem Porque sombra de assim, dúvida. foi com essa diretoria que foi criada essa comissão e nós temos aqui sempre no nosso videocast ASCO, ESMO, San Antônio, San né? Antônio. Até a gente já ficar o convite aqui, que o próximo aqui, logo mais, nós vamos ter San Antônio E aqui. bienalmente Sangali, né? E Sangallen também. Então, assim, o apoio da diretoria, a cobertura aqui para os associados da SBM desses grandes congressos, né? E sempre com Né? grandes speakers, né? Franklin, últimas palavras, por favor. Que legal, pessoal. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Lincoln, Paulo, Rafa, ao Carlos. A gente se encontrou lá no congresso e agora aqui, apesar da distância, eu estar online, vai ser presencial aí, mas tá muito satisfação estar aqui com vocês discutindo. E como o Carlos disse, foi um congresso com cerca de 40 mil participantes, mais de 3 mil trabalhos, mais de 700 brasileiros participando, realmente impactante. A gente ainda está nesse processo de digerir, até porque, como a gente discutiu aqui, tem algumas coisas que até se intercalam, né? Para qual lado que eu vou? Então, agora é a hora de discutir, né? Colocar ideias, ver opiniões, e aí... mas com certeza vai agregar muito para o nosso arsenal, vai trazer muito benefício para os pacientes. E aquele grande esforço que a gente precisa ter, né? Assim que a gente consolidar e ver realmente quem vai se beneficiar de todas essas novidades, que chegue o mais rápido possível para todos que precisam. Isso aí. Rafael, obrigado. Quer complementar também os finalmente?
Não, muito obrigado pelo pessoal que participou, deixar a todos aberto a Comissão de Educação Continuada e pedir a todos que acompanhem nossos videocasts, nossos boletins, que bem em breve deve sair o boletim agora da ESM também. E, claro, agradecer a toda a diretoria, agradecer ao Dr. Lincoln pela coordenação da comissão, que foi excepcional esse ano, e ao Paulo, ao Léo, a toda a comissão. Agradecer a todos e agradecer a toda a diretoria. Muito obrigado. E pedir a todos que acompanhem, então, nosso vídeo. Bem, obrigado a todos. Então, finalizamos a cobertura dos principais estudos da ESMO e aguardem que logo mais estamos de volta com San Antônio 2025. Próximo mês, né? Obrigado. Abraço, pessoal. Abraço, pessoal.